Olá, pessoal. Meu nome é Doralice Queiroz e esse é o meu esposo. Danilo Correia. Podcast número 17. Hoje nós vamos falar: o casamento é a missão que transforma homens e mulheres em heróis. Será que você é o herói do seu casamento? Você é, Danilo? Tô sempre batalhando para ser. Eu acho que eu sou. Eu sou a Mulher Maravilha. E você? Não sei, o que você acha? Ao super-homem, claro. Ó, deixei ela escolher. Vamos lá, e você está pronto para embarcar nessa jornada épica? Se você acredita, né, que o amor vai além do romantismo e exige coragem, sacrifício, Oh, propósito, então você precisa fazer parte dessa missão. Inscreva-se agora no canal e descubra como transformar seu casamento em uma história de superação e as armas e as estratégias para vencer os vilões do relacionamento. Não deixe essa aventura passar. Cada like, cada comentário, inscrição fortalece esse canal. Então, por favor, galera, vamos ajudar a tornar essa equipe aqui em heróis do amor. é Não a isso aí. gente, todos nós. É isso aí, com certeza. Porque eu sou a heroína aqui do meu casamento e o Danilo também é herói do nosso casamento. É isso aí, galera. E o poder dessa aliança é imbatível. É Vamos verdade, lá? é verdade. Vamos lá. Creio que você já deu para perceber que o casamento é só para super-heróis, não é verdade? Não tem como resistir e suportar um casamento se você não for um herói dentro do seu relacionamento. Todos os super-heróis, eles têm poderes, correto? Verdade, No casamento também temos poderes. E uma palavra amiga é um poder incrível, né? verdade. O companheirismo, Um ombro amigo, é a palavra de ânimo, né? Ó, eu tô aqui para te ajudar no momento difícil. um elogio. Exatamente, é maravilhoso. Uma flor, às vezes, de vez em quando. É, um presente, né, o companheirismo, isso é muito importante, isso é um superpoder que Isso você é tem para valorização um pelo isso, outro, para né? você usar em qualquer momento. Então você pode, estando no trabalho, mandar uma mensagem. Você pode Exatamente, estar vindo no trabalho e trazer uma lembrança. Você exatamente. pode, sei lá, amanhecer assim, acordar e super disposto a fazer um café da manhã. Exatamente, é muito bom Então, isso. tudo isso faz parte do seu superpoder. Exatamente. E assim, tem os pontos fracos, como todo super-herói tem, né? O do super-homem, que é o Danilo aqui no caso, É a criptonita. é. E o do super-choque é a água, né, gente? Ele não pode ir com água, já que ele é o super-choque. E qual é o problema, defeito, algo que. Ponto fraco no seu relacionamento? Você já conseguiu identificar? Muitos relacionamentos, eu acredito assim, na minha opinião, né? Pelo menos no meu casamento, eu posso dar exemplo de mim mesmo. Aham. Eu creio que foi a questão da comunicação, a questão de saber falar um com o outro, É, a gente teve muita dificuldade nessa questão da comunicação, né? é, de E ceder, de abrir mão, às vezes querer muito que a opinião de um ou do outro prevaleça sobre a do outro, né? E não renunciar, não abrir mão para a opinião. Por exemplo, eu, às vezes, um exemplo, não estou dizendo que é assim. Às vezes não abria mão do que ele falava, eu queria que fosse do meu jeito, né? E vice-versa. Às vezes acontecia dele querer que seja do jeito dele e eu não queria que fosse. Então, isso faz parte da comunicação, isso faz parte da questão de se relacionar, de ceder, o sacrifício pelo amor, né? isso. Como todo super-herói, existe sacrifício, não tem como. Igual o super-homem mesmo, ele sacrificou por muito tempo na questão de evitar um casamento, porque a missão dele não era ter um relacionamento, a missão dele era ajudar pessoas. É, ele sacrificou, né, vamos dizer assim, a vida dele de ter um relacionamento para salvar as pessoas. Mas Exatamente. aqui no nosso caso, nosso sacrifício é pela outra pessoa. Nós temos que Exatamente. nos sacrificar pela outra pessoa. Então, assim, abrir mão é um sacrifício. É. Né? E é uma coisa que a gente veio aprendendo, né, ao longo do tempo, de abrir mão, de fazer esse sacrifício. Porque, exemplo, o super-herói, né, ele abre mão de várias coisas para servir o povo, né, para Uhum. servir a Metrópolis, né? E aí você tem o Batman mesmo, que ele serve a Gotham City, né? Então, assim, eles estão servindo aquela cidade.
Então, assim, o casamento, querendo ou não, é você servir. E parece assim, pô, servir é servir, isso mesmo, servir é muito importante. E todo super-herói, ele não tá para ser servido, ele está para servir. Então, assim, é muito importante que você faça os sacrifícios que são necessários. O homem cuidar da sua esposa, zelar, né, trazer o mantimento, né, é, é muito importante que ela se A função sinta que ele tem que ter como homem, isso, como pai, como marido, como amigo, tudo isso vai contribuir para que ele se torne um herói da casa dele. E querendo ou não, gente, quantas, querendo ou não, quantas são as mulheres que têm que valorizar, que têm que admirar. Não é bonito o super-homem? O super-homem em si, ele é bonito. é, A missão que ele faz é bonita, dele ajudar as pessoas, ele está sempre ali disposto. Se tem alguém em perigo, ele vai ali para poder salvar, para recuperar, às vezes, uma pessoa que roubou uma bolsa, alguma coisa é, assim, de um de uma mulher, cidadão, de uma de uma mulher, senhorinha, de uma senhora. Então, querendo ou não, é bonito você ver isso. E quantos são os casamentos que a gente vê que perdura por muitos anos? isso. Ou seja, não é fácil, né? E Viver esse 50 anos. reconhecimento da mulher, né, do super-herói chegar ali e fazer o que ele tem que fazer, e a mulher, nossa, que legal, que bom, Agradecer, que bom que você estava aqui. elogiar. Se não fosse você, o que seria de mim, não é verdade? Não, porque É nem a verdade. polícia podia ajudar ela, mas o super-homem ajudou. Então, é assim no casamento. A gente fala brincando assim, mas é É, verdade. com certeza, a Não tem gente como você falar que não seja. Porque, por exemplo, na hora que quebra uma torneira lá na sua casa, quem vai ser seu super-herói? Exatamente, ele tem que arrumar, não é verdade? Ó, preciso que você exerça a sua força aqui de homem e conserte, ajude a arrumar isso aqui. Às vezes, de companheirismo, de ajudar a esposa a arrumar as coisas de casa, é verdade. ou a questão dos filhos, né? E Levar para a escola vice-versa, e né, você vice-versa. tá nessa sintonia aí é muito importante. É uma equipe, né? Tem que Isso. realmente funcionar os dois. E como todo super-herói, tem também os vilões. E os vilões do casamento, dos casamentos são egoísmo, né? É um dos vilões. Tem a rotina, a falta de comunicação, a arrogância. Então, temos que evitar esses vilões no casamento. Até mesmo quantas são as vezes que a gente trata melhor o outro quando chega na nossa casa à visita, mais do que o próprio cônjuge, É né. Ou verdade. seja, a gente já deu um exemplo disso, mas é bem marcante, né. A pessoa vai jantar, almoçar na sua casa, aí a visita derruba a toalha é branquinha, né, e derruba um suco de uva lá que vai manchar. E aí a pessoa: "Meu Deus do céu", mas se fosse o marido ou a esposa, É. ia brigar, ia Ia discutir, levantar, ia ia arrumar uma levantar, confusão. até mesmo o seu próprio filho. Às vezes você não saberia falar com ele. Isso. Então, isso são vilões que têm que ser cortados da nossa vida. Banidos. Exatamente, exterminados, assim como o Super-Homem, a É, Mulher Maravilha destruíam todos os vilões que existiam na cidade, Gotham City, na metrópole, né. E assim, gente, é importante, né, é claro, o verdade. Gotham City é Batman, não é É. verdade, gente? Então, os super-herói, eles trabalham em equipe. Assim, eu e você temos que trabalhar em equipe dentro do nosso casamento. Quanto mais junto a gente decidir as decisões necessárias para o casamento funcionar, mais vitórias teremos. Show de Vamos bola. ter todas as áreas da nossa vida em comunicação e funcionando. Então, transforme o eu em nós. Não seja individualista, Isso. não seja somente tudo para mim, mas seja assim, tudo para nós. Porque, querendo ou não, se você pensar desse jeito, tudo isso vai contribuir em prol da sua família. Então vamos lá, vamos tirar o eu e colocar o nós, na verdade, né? Exatamente. E outra coisa importante, é como a Liga da Justiça, né? Que eu lembrei aqui agora da Que Liga da legal, Justiça. verdade. E aí aquela equipe, ela sai para combater os inimigos ali e eles vencem. Então é muito importante essa questão aí da união, né? Porque é isso que vai fazer diferença num casamento, né? Cada um tem uma força específica, né, assim como os super-heróis ali na Liga da Justiça, assim no casamento. A nossa equipe aqui, cada um tem uma força, como é que eu vou falar?
Um Um poder, né? poder específico que pode ajudar dentro do casamento. Qual é o Isso. poder que você tem? Qual é o poder do marido do seu marido que ele É, tem? como a gente falou aqui agora, cada um tem uma qualidade, isso é o poder, e cada um tem um Isso, defeito, que é a isso. fraqueza. Os Então, assim, vilões. a Dorinha, ela tem um poder que vai com certeza superar o meu defeito, né? Que é a minha Sim, fraqueza. E vice-versa, eu tenho um sim. poder que vai superar a fraqueza dela. E essa união vai fazer com que a gente vença, que a gente rompa, que a gente cresça. E reconhecer, sabe, gente, mais a qualidade do que os vilões, reconhecer mais o poder do que os vilões. Quando a gente reconhece muito a questão dos vilões dentro do casamento, somente aquilo, a gente foca É nisso, verdade. isso vai desanimando a Atrapalhando. pessoa, vai apagando a pessoa, vai trazendo, assim, discussões, desânimo. Qual não tem motivação Fica nesse casamento, né? cansativo, Fica né? cansativo. É. Super-heróis também inspiram gerações. Eu mesmo, a Dorinha mesmo, né, como ela falou aqui agora, nossa, a gente assistia Super-Homem, né? Mulher Maravilha, Isso, He-Man, 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 She-Ra, She- Jesus pelos amado. poderes de Grayskull. E tirava a espada. Então, assim, cada um tem um super-herói que te inspirou, que te motivou de alguma forma. E no casamento também é assim. Você vai inspirar outros casais, você vai inspirar os seus filhos, você vai impactar uma geração. Uma Exatamente. família pode ser salva, mudada através do seu casamento, né? Outros casais vão te procurar, falando, nossa, que casal referência. A sociedade em si, até a sociedade você ajuda, porque uma família bem estruturada, isso fortalece, traz um filho bem estruturado, né? Faz o filho crescer melhor, com qualidade. É diferente de uma família desestruturada, que não tem referência, é uma família mais complicada, assim, com vários tipos de questões de droga, né? Ou às vezes o pai é alcoólatra, e uma família bem estruturada é totalmente diferente, você vê. É claro que tem várias histórias de superação, né? São heróis, são Exatamente. heróis. Com certeza na sua família aí tem um herói, né? Vamos dar um exemplo mais absoluto que a gente vê geralmente nas famílias, que são nossos avós. Quantos são os avós que estão juntos até hoje, que tem muitos anos, né? Isso. Mesmo um casal que eu admiro muito é os avós do Danilo, né? Que já faleceram, né? É a dona Maria Emília e o seu Antônio. Eles viveram junto por muitos anos, Verdade. né? Constituíram uma família, tiveram dificuldades, né, amor? Você pode falar melhor deles do que eu. Passaram vários perrengues, né? Exatamente. Tiveram Moravam em Minas e depois vieram morar em na Brasília. construção, assim, na construção de Brasília, né? Eles vieram para cá e eles foram desenvolvendo, foram crescendo junto com Brasília, né? E Exatamente. assim, teve toda uma geração que foi impactada, as minhas tias, e aí depois teve os primos, né? Eu faço parte dessa terceira geração. E querendo ou não, vocês, para vocês, a avó e o vô é uma referência Demais. como casal, como marido e mulher, como Isso. avós, como A os gente se pais. reunia vários finais de semana na casa, ia todo mundo, as tias, os tios, primo, era aquela farofeira, né. Então, ou seja, para você ver, né, existe um poder ali que foi Isso, gerado da avó do Danilo e do avô, né, isso, que passou de de geração em geração em geração. geração. O quê? O Inclusive amor, a permanência na questão da comunhão, isso, sabe? Quantas são as famílias que a gente vê que reúne todo ano, gente? Eu conheço outra família também, que é a família do meu cunhado também, que eu admiro muito. Gente, eles se reúnem todo ano os irmãos, né? Sempre reuniu com o pai e depois o pai faleceu e tudo, mas continuava. continuavam reunindo entre os irmãos. A Isso, virada do ano sempre são juntos. Então, isso. assim, isso é o quê? Isso deixou um legado, né? Então é um poder da comunicação, do amor, do companheirismo, o elo que ligava essa família. Então toda família tem um elo e esse elo é gerado por esse Isso. poder do amor, esse poder do companheirismo, esse poder da comunhão, sabe, de celebração entre eles. Como isso impacta uma família, como isso impacta uma geração, impacta até hoje, né, a vida Com do Danilo. certeza,
Quantas vezes a gente se reúne e às vezes fala, que meu avô, a minha avó, né, Faz eles falta, fazem né. falta, fazem questão. Como eles faziam questão de se reunir, né? É tão lindo isso, né, tão maravilhoso a gente ver isso. Então, todos super-heróis como eu e você, não somos perfeitos, a gente não está trazendo aqui a perfeição, porque essa perfeição ela não Não existe. existe. Não existe. Não adianta eu querer trazer para vocês aqui, algo fantástico, Fantasioso, né? fantasioso, porque não existe isso, Exemplo, né, a gente está na realidade aqui. no caso do meu avô e da minha avó, É. eles tiveram várias dificuldades, tiveram brigas, tiveram entre a família, às vezes acontecia alguma discussãozinha, alguma coisa, mas que graças a Deus logo se resolvia. Mas tinha imperfeições, como toda família tem imperfeições e tem dificuldades, né? Então, assim, a permanência, a constância é o que tem que prevalecer, né. Então nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, tá. Danilo também não Não é. é, não é em hipótese alguma, tá. Pode acreditar nisso, eu também não sou. Meu Deus, como eu não sou perfeita, eu tenho muitas falhas. Eu preciso ainda muito melhorar. Claro. Nós precisamos melhorar, né? Todos nós precisamos melhorar dia a dia. Dia a dia. E essa questão da melhora, do crescimento, de fortalecer o seu poder, o meu poder, o poder do Danilo, é em conjunto, é em equipe. A gente tem que melhorar todos os dias. Você lembra que a gente comentou sobre até a questão de construção de novos hábitos, de ter uma rotina, ideal para a nossa família? Isso é outro poder que a gente pode agregar Isso. dentro do nosso Tem casamento. vários poderes secretos aí que você pode descobrir ao longo do tempo, né? Exatamente, coisas às vezes que você nem esperava, de atitude da sua esposa ou do seu marido, e que ele tem, que querendo ou não, a Isso. gente vai descobrindo com o dia a dia, com os anos que vão se passando. E eu te convido hoje, gente, para se unir ao nosso poder, se inscrevendo no canal, curtindo, salvando e enviando esse podcast para um casal que precisa dessa salvação. É Usar o isso aí. poder correto Isso. para salvar o seu casamento, para ter um relacionamento, saudável, um relacionamento abençoado. É Amém? isso aí, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima! Liga da Justiça! É isso aí. Além. Olá, Peraí. pessoal. Não tá olhando pra lá, não, vai. Nossa, Poxa, ficou bem gostei. legal. Foi bom, a gente conseguiu desenvolver.